E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou fazer 10 perguntas pro Ale, pra quem não conhece, Alessandro Bigeni, médico veterinário e proprietário da clínica Exotic Pets. E o tema desse vídeo são os répteis. Bom, primeiramente, queria mandar uma mensagem aqui pro Ale que deixaram nos comentários. O Mundo Animal falou, o Alessandro é muito legal. Boa! Fala pra ele que o Gui do Daniel mandou um abraço. Então o Gui do Daniel mandou um abraço. O Gui, cadê você, Gui? Por que você não tá aparecendo aqui mais, só o Daniel? É nóis, Bom, a obrigado. primeira pergunta é do Mundo Rastejante. Quais as principais doenças em répteis? Quais as principais doenças em répteis? Bom, primeira coisa a gente tem que lembrar que os répteis eles são divididos em alguns grupos. Então a gente vai falar dos principais. As serpentes, os lagartos e os testudinos, ou os quelônios. E eles acabam tendo um pouquinho de variação em relação a problemas, né? Pensando nos quelônios, entre aspas aí, nos jabutis e nos cágados que a gente tem mais frequência, talvez o principal problema que nós temos na clínica hoje são vários, tá? Mas não dá nem para eu falar um específico porque a gente tem uma grande quantidade muito proporcional, principalmente deficiências nutricionais. Sim. Tá? Então talvez os quelônios hoje, principalmente os jabutis, sejam os répteis que a gente tem mais problema nutricional dentro do grupo dos répteis. E talvez os problemas relacionados à reprodução com fêmeas, tá? Então as famosas retenções de ovos ou distocia, tá? Então dentro dos quelônios. Nos lagartos, de um modo geral, acredito bastante também numa questão nutricional. Infelizmente, principalmente nos iguanas. A maioria dos erros é no manejo, então. Erro de manejo, exato. De manejo. E o manejo nutricional hoje é um dos mais problemáticos que a gente tem na frequência da clínica, na nossa rotina. E dentro do grupo das serpentes, talvez o maior problema seja relacionado ao trato respiratório, pneumonias. Sim. Principalmente por erro de manejo também. Erro de manejo, sem dúvidas, independente da espécie. Mas a gente tem uma variação muito brusca de temperatura, principalmente aqui em São Paulo. Sim. Você tem calor, frio, calor, frio, calor, frio. E às vezes com um manejo inadequado de temperatura a gente acaba tendo problemas. Então, algumas espécies são mais predispostas a problemas. Pitomoluros, jiboias tem bastante problema. Então, eu acho que dentro das serpentes as pneumonias são as top mais aparecem. Com certeza, sem dúvida. Dizer que disso você vê bastante também, a dificuldade da troca de pele, ou ela é secundária a alguns problemas? A gente vê sim, Rafa, mas geralmente o quadro de dizer que diz ele está relacionado a problemas ambientais. Umidade, até temperatura está envolvida, o tipo de substrato que você pode utilizar, se o indivíduo tem algum local para ele fazer abrasão, raspar, tirar, então tudo isso vai envolver e a gente vai ter problemas, mas é considerado erro de manejo. Beleza. Sem dúvidas. Não sei se eu olho ali ou se eu olho aqui. A segunda pergunta é do Daniel Moura. Os lagartos TU conseguem controlar a própria temperatura? De quem que é essa pergunta? É do Daniel. Daniel está estudando, mandou bem. Então, na verdade, o que acontece, Rafa? São alguns trabalhos recentes, né? Recentemente nós tivemos algumas publicações relacionadas justamente a essa espécie, a TU, o que muda totalmente o que a gente está acostumado a ver, ler e todo o conceito de répteis foi meio que brincando a grosso modo, mas foi por água abaixo. Né? Aquela história de que répteis não elevam temperatura corpórea, não produzem calor. Agora, pelo menos com o TU, foi um pouquinho pro ralo. Então são trabalhos muito recentes, ainda tem muita coisa para ser publicada e desenvolvida, mas esse trabalho mostra realmente que os TUs, né, todo o gênero, na verdade, que eles fazem sim produção de calor, ou seja, vai contra aquilo que a gente sempre falou que eles dependiam 100% do meio externo, então eles produzem calor. Ainda está muito recente, ainda tem muita coisa a ser mostrada e desenvolvida e provada, mas eles falam principalmente em alguns períodos do ano, tá? E não durante todo o ano, mas principalmente em processos de reprodução, tá? Então o animal acaba produzindo um pouco de calor e teoricamente é simples. Você tem um animal que está numa temperatura, por exemplo, de 27 graus, ele não pode estar mais que isso. Sim. E na verdade eles estão mais que isso. Eles conseguem levar a gente fala que é simples, mas é extremamente trabalhoso. Mas eles conseguem mostrar isso através de termografias e afins, e realmente eles fazem produção de calor
Talvez até outras espécies também façam, mas a gente ainda não tem total conhecimento. Mas é tudo muito novo, é uma excelente pergunta, mas a tendência é que ainda descubram mais e mais e ainda isso seja um assunto muito discutido. Mas hoje a gente pode falar sim que um terreno tem produção de calor própria. Legal. O que muda tudo. A terceira pergunta é do Nicolas Santos. Os répteis só se alimentam quando estão aquecidos? Se eles estiverem frios, não se alimentam? Os répteis, a grande maioria deles são animais que dependem bastante da temperatura. É claro que existem espécies que vivem em regiões mais frias, tudo, mas é fato que os répteis são totalmente dependentes de calor. A grande maioria das espécies. Quando a gente fala calor, você pensa em 40 graus, mas eles precisam de uma temperatura considerável. Umas espécies em regiões mais tranquilas, 20, 25, 28, mas outras 30, 32, 35, 40, 50 graus. Mas é fato que eles necessitam sim de calor justamente para manter o metabolismo elevado. E aí manter o metabolismo elevado significa tudo. Andar, correr, escalar, absorção, atividade física, que é isso que a gente comentou, e principalmente alimentação e desenvolvimento, reprodução, tudo isso. Então eles precisam sim de uma fonte de calor, seja sol, seja uma lâmpada, uma fonte de aquecimento num recinto, mas eles precisam de calor para desenvolver todas as suas atividades fisiológicas normais. Umas espécies mais, outras um pouquinho menos, mas no modo geral eles precisam sim. Então o ideal é procurar a necessidade real da espécie para poder reproduzir isso em cativeiro. Sem dúvida. Não quer dizer que calor tenha que ser muito calor ou... É isso que eu falo, a gente tem que ter uma noção muito clara de biologia. Qual que é a biologia daquela espécie? Aquele indivíduo vive em uma temperatura média de 30 graus, é isso que a gente vai ter que promover para ele. Essa outra espécie 25 graus, é isso que a gente tem que promover. Então é espécie específica, não existe uma regra. Aproveitando essa pergunta, precisa ter uma oscilação de temperatura durante o ano, dependendo da época? O ideal, a gente sempre tenta falar do ideal, é que a gente tenha estações muito bem definidas, seja dentro de um terrário, ou seja dentro de um aquário, ou até na própria natureza. Sim. Então, teoricamente, aquele indivíduo precisa de primavera, verão, outono e inverno. Isso não significa que você vai ter somente controle de temperatura, mas controle de temperatura e luminosidade. Então, se houver a possibilidade de um controle artificial, melhor ainda, porque aí a gente está simulando, dentro do ambiente restrito do cativeiro, o que aconteceria no ambiente seria o ideal para ele ter o ciclo de vida dele natural. Sem dúvida. Aí o mais próximo que a gente conseguir chegar da realidade, melhor. Seja qual espécie for. Beleza? A quarta pergunta é da Bruna Rocha. Acho que seria interessante falar sobre as principais necessidades de um réptil, necessidades que as outras espécies não possuem. Bom, em relação a essas necessidades, talvez a gente sabe que qualquer indivíduo precisa comer, desenvolver atividade física, beber água, tudo isso. Mas talvez o principal, quando a gente fala de répteis, o diferencial é o aquecimento. Então a gente precisa promover esse aquecimento. Eu moro na região nordeste do Brasil e eu tenho um viveiro de uma iguana externa. Tudo bem, você vai ter calor praticamente o ano inteiro. O bicho é de lá, então. E o animal é de lá e já está acostumado. Agora, quando a gente fala de um ambiente restrito, por exemplo, um terrário, como a gente tem aqui atrás, e o pessoal deve estar vendo aí no fundo, o importante é que a gente promova principalmente uma fonte de calor. Desde que essa fonte de calor seja segura. Eu uso uma pedra aquecida. Ok, é uma pedra aquecida de qualidade? Sim. É uma pedra aquecida com uma temperatura contínua? Adequada, ideal para aquela espécie? Eu uso lâmpada. É interno ou é externo? Tem proteção caso seja dentro? Sim. Não, é dentro, mas meu animal não vai porque ele não encosta. Então, esses fatores que devem ser observados. Mas o principal, talvez o diferencial relacionado às espécies mantidas hoje, principalmente a fonte de aquecimento. Que é essencial para eles. A quinta pergunta é do Carlson Luan. Tenho um jabuti e quero saber quanto tempo dura a hibernação do mesmo. Obrigado. Bom, em relação à hibernação, é só legal a gente lembrar, como o Boom Animals te passa informações interessantes e corretas. Existe uma certa diferença entre a palavra hibernação e a palavra brumação. A gente acaba generalizando, meu jabuti hibernou. Mas o termo hibernação a gente costuma trabalhar principalmente para mamíferos, tá? E o termo brumação a gente trabalha para répteis. Existem algumas pequenas diferenças, tá? A principal é que num quadro de hibernação a gente tem sono profundo.
Então, por exemplo, o urso hibernou 4 meses, ele dormiu 4 meses. Ele não acorda, não desperta, ele simplesmente dorme. Sono profundo. Tá. E aí, a partir do momento que você tem um animal com sono profundo, entende-se que ele não levanta, que ele não se alimenta, ele não bebe água. Sim. No caso da brumação, que é o que a gente vê nos répteis, existe uma baixa no metabolismo muito grande, que ele quase entra numa hibernação, mas ele tem ingestão de água. Ou seja, ele não tem sono profundo. Então ele acorda, bebe água, volta e dorme. Seria tipo um cochilo muito pesado, com metabolismo muito baixo. Com metabolismo baixíssimo, quase uma hibernação. Tá. Mas ele acorda, bebe água e volta pro cantinho dele dormir. Beleza. Tá? Então, o período de hibernação, isso varia, de brumação no caso dos répteis, varia bastante, tá? Principalmente dependendo da temperatura desse ambiente. Se você estiver numa região que você está passando por um período de inverno de 2 meses, talvez esse jabuti entre no período de brumação de aproximadamente 2 meses. Às vezes ele dorme um pouquinho antes do frio intenso. Sim, eles sentem, né? Isso, e acorda às vezes um pouquinho depois ou um pouquinho antes. Mas quem vai controlar essa brumação é o ambiente. Seja um ambiente externo natural ou seja artificial. Um ambiente controlado. Se você, claro que a gente não faz isso, mas se você falar, eu consigo reproduzir artificialmente uma brumação de 1 semestre, sim. Você abaixa a luminosidade do seu recinto, não é vocês fazerem isso, tá? Abaixa a temperatura, gradativamente o metabolismo dele vai cedendo até uma hora que ele entende que aquilo é o período realmente para ele brumar. Sim, mas todo animal tem um limite para aguentar isso, né? Não adianta você querer fazer 4 meses de brumação, porque o animal vai... A questão é que o limite dele vai ser relacionado ao ambiente. Ele não vai simplesmente falar, eu preciso acordar. Ele não vai acordar. Sim. Então, quando você tem um animal que você fica preocupado, nossa, meu jabuti tá, que talvez até seja o caso da pergunta, meu jabuti está brumando há 4 meses e não acorda. Talvez seja o momento desse animal ser levado para um ambiente interno, subir a temperatura, gradativamente aumentar a luminosidade, aumentar a temperatura até ele voltar às atividades fisiológicas normal. É normal? Sim, é normal o animal brumar. Período vai depender da temperatura que a gente tiver. Em um recinto controlado, você vai ter uma brumação? Vai. Se você for pensar em reprodução, tudo é interessante que você controle. Sim. Mas você não vai baixar o metabolismo do animal 6 meses. Então, gradativo, 2, 3 meses. Eu já vi lagartos brumando 90 dias num sono quase profundo. E isso depende muito da espécie também, porque não é toda a espécie que necessita da brumação, né? Depende muito da espécie, do score corporal, esse animal tem reserva de gordura, porque ele não está morto, ele está dormindo. Sim, ele tá Por mais que o metabolismo seja baixo, ele tem um consumo energético pequeno, mas tem. Então ele tem que ter uma reserva de gordura boa, tem que ser um animal que está bem alimentado, e aí gradativamente ele vai acordando, mas varia principalmente de espécie e a idade do indivíduo. Então, em vida livre, esse jabuti iria entrar em brumação e ficar em brumação por volta de uns 2 meses? 2, 3, depende da região. Você está falando, por exemplo, a região sul do país, onde é muito frio, bem mais frio, vai ficar mais ele tempo. durma aí 60, 90. Eu, particularmente, já tive jabuti que desapareceu 90 dias. 3 meses. Se intocou e lá ficou por 3 meses. De repente brota e você fala, meu Deus, apareceu um jabuti. Ele estava dormindo mesmo, voltou a esquentar. E agora volta às atividades normais, só elevar a temperatura. Exatamente. Desde que o animal esteja bem quando ele partiu para o início da brumação. Tem que estar saudável. Isso. A gente tem muito problema com animais que têm uma deficiência, brumam e quando acordam, não aguenta. Metabolismo muito baixo, sem reserva energética, uma perda energética muito grande. Beleza? A 6ª pergunta é do Francisco Neto. Eu queria saber sobre a troca de pele. Se ela não sair toda, o meu animal tem deficiência de cálcio? Bom, em relação à troca de pele, quando existe esse processo de equidízio, que a gente chama, principalmente em serpentes e lagartos, serpentes é o mais clássico. Teoricamente, o animal ele tem que fazer a muda inteira. Tá? Esse animal tem que trocar. Ao contrário dos lagartos. Os lagartos eles trocam fragmentado e a serpente faz uma troca completa. Se houver uma retenção de pele, que é o que a gente chama de desequidise, teoricamente, a princípio, não tem relação com o cálcio. Ela tem uma relação principalmente com o ambiente. Então pode ser uma baixa umidade, pode ser uma alta umidade, pode ser uma baixa temperatura, assim como uma alta, mas às vezes pode ser falta simplesmente de abrasão. O que seria isso? O animal não tem um tronco para ele raspar. Se ele fica num aquário que é tudo... Um aquário com papel toalha e um potinho de cerâmica. Alguns animais até se enrolam no potinho, nele mesmo, fazem aquele movimento de abrasão e fazem a troca perfeita.
Mas geralmente ela está associada a um erro de manejo ambiental e não, por exemplo, com uma deficiência nutricional, que seria uma hipocalcemia ou uma deficiência de cálcio. Então é mais um erro de manejo do que uma patologia no animal? Sem dúvidas, sem dúvidas. Tá? Lembrando que ela pode estar relacionada à patologia. Sim, sim. Tá? Então, por exemplo, um animal desidratado, um animal com ectoparasita, com aqueles carrapatinhos, ácaros. Qualquer doença na nossa vida pode levar a uma desequilíbrio. Isso, até porque a maioria desidrata e, consequentemente, você tem uma alteração de humor. Mas a maioria dos casos ela está relacionada ao manejo ambiental mesmo. Legal. Sua cobra não trocou de pé. Queria perguntar, né? Pergunta: como faço para me tornar um veterinário de exóticos e silvestres? Nossa, cara, como se tornar um médico veterinário de silvestres e exóticos? Que pergunta complicada, hein? Rafa, na verdade sim, o curso é o mesmo. O curso, a graduação hoje, medicina veterinária, engloba praticamente tudo. Infelizmente, vou falar sim. Você aí, dono de faculdade, por favor, ajuda quem quer essa área. A gente tem uma graduação muito falha. Muito. E aliás é uma das áreas que está crescendo muito dentro da própria faculdade e as pessoas estão tendo que procurar os grupos formados por alunos. Sim, hoje porque o curso não dá essa base, né? Sem dúvidas, hoje a especialidade, animais, a gente fala pets não convencionais, né? Silvestres exóticos, como queiram, quer queira, quer não, é uma das especialidades hoje que mais cresce. Sim. Você vê, e eu lembro muito bem da minha época de graduação, não faz tanto tempo assim não, tá? Não foi zoando não. 10 anos. Mas, isso aí, 10. Eu vejo hoje um comparativo de hoje com o pessoal da minha turma, da minha época. Sim. Antigamente a gente tinha, não vou nem falar 10%, cara. Uma sala de 50, você tinha 2. Isso não dá nem 5%. Tá? Você tinha 2 alunos querendo silvestres. Hoje numa sala de 50 você tem pelo menos 10%. É o que eu ia falar. Pelo menos. Pra mais. A galera então, que se diz interessada sem tem dúvida. bastante. Então é uma área em ascensão, é um mercado que cresce dia a dia no mundo inteiro, isso já é comprovado por N fatores. Nos Estados Unidos, o número de Estados Unidos, o número de répteis, que é exatamente o nosso foco no vídeo, já ultrapassou o número de cães e gatos juntos. É absurdo você pensar isso. Então, deixando bem claro que assim, o número de répteis, não o número de pessoas que tem. Isso, o número de répteis. É mais fácil você ter 10 cobras do que 10 cachorros. Eu sei, a experiência prova de 2 cachorros que eu tenho em casa, maior trabalho. Mas cachorro é legal, mas dá trabalho. Então a gente tem essa questão. O mercado pede, o mercado cresce cada dia mais e a nossa graduação cada dia menos foca nessa área. Sim. Antigamente você tinha, por exemplo, 1 ano de silvestres, hoje você tem 6 meses e talvez, acredite-se muito, que se torne opcional, que pra mim é um absurdo. Eu também acho. Então, para você realmente trabalhar nessa área, basta você cursar medicina veterinária e realmente especializar. Hoje existem diversos cursos, congressos, simpósios, semanas acadêmicas voltadas para áreas de silvestres. E aí, quer queira que não, é uma área que a gente talvez, não estou falando que é mais difícil, mas talvez a gente tenha que correr um pouco mais atrás. mais dificuldade para justamente pela deficiência da própria graduação. Sim. E aí buscar fora, fazer curso, fazer estágio, fazer congresso. Enquanto você está na graduação, você procurar fazer cursos, assistir o máximo de palestras possíveis para poder ter esse material que a faculdade não te dá. Para você suprir aquela ausência. Sim. Né? E aí... Porque o curso precisa fazer de qualquer jeito. Precisa fazer de qualquer jeito. Não adianta nada, eu quero só estudar. Não vou estudar pequeno. Não sinto muito, você vai estudar em casa. Não precisa estudar, mas precisa passar. É exatamente isso. Mas o curso é o mesmo. Tá? Então, cursou medicina veterinária, focou dentro da sua graduação para essa área, a tendência que a gente tem. E depois talvez engatar uma pós. Assim, a gente está falando da área da saúde, né? Quer queira, quer não, a gente não pode parar nunca. Sim. Sempre tem novidade, então fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, depois fazer um doutorado, um pós-doc, seja se realmente gosta dessa área. N áreas hoje relacionadas à pesquisa, então não falta. Então hoje é para fazer veterinário e estudar, tá bom. É bem isso. Apesar de muita gente não achar muito legal isso, é essa a ideia. Bem isso. Beleza? A 8ª pergunta é do exóticos. Queria saber a respeito do excesso de proteína na alimentação dos répteis e sobre a suplementação de algumas necessidades. Quais vitaminas e minerais são imprescindíveis para a saúde deles?
Em relação ao excesso de proteínas na alimentação dos répteis, isso depende muito. Que espécie que a gente está falando? Se eu estivesse falando de serpente, isso é uma proteína, né? Praticamente. Carnívoro. Carnívoro. Então, se alimenta de roedores em cativeiro. Então, a gente não tem, claro que a gente vai ter uma preocupação com uma superalimentação, obesidade, mas eu acredito Ou que... uma desidratação relacionada com a superalimentação? Uma superalimentação ela pode promover problemas, principalmente problemas renais. Tá? Então, problemas renais, problemas hepáticos a gente pode ter, mas talvez a pergunta se encaixe para um animal que seja, por exemplo, onívoro. Eu acredito muito que seja isso. Sim. Depois, se você quiser complementar na pergunta aí no texto, a gente responde. Troca uma ideia e aí responde lá. Se for relacionado de uma maneira geral, não tem problema, desde que aquela espécie tenha uma alimentação baseada em proteína. Tá? Então eu alimento minha jiboia 2 vezes por mês. Ok, é isso que tá dentro. Beleza. Tá? Agora, eu tenho um animal, um lagarto onívoro, um dragão armado. Um quelônio, pode ser. O quanto que eu posso dar de proteína para ele? Então, talvez seja uma resposta difícil, porque a gente está falando de um grupo muito grande. Então, talvez seja, se tiver alguma espécie específica, manda a perguntinha, o Rafa vai perguntar para mim e eu vou responder para ele. E a resposta estará para você lá embaixo. Beleza? Ou você mesmo pode... Posso. Se eu lembrar de ver lá, eu respondo também sem problemas. Pode me mandar, respondo. Ou entrar no vídeo mesmo. Facebook. Beleza. Mas pensando em indivíduos onívoros, com certeza vai ser um problema. Por quê? A partir do momento que ele é onívoro, ele tem uma ingestão de proteína. E ele tem a necessidade Ele tem uma necessidade da matéria vegetal. Né? Então, de frutas, verduras, legumes, seja lá o que for, de brotos, raízes, seja lá. Então, a gente vai ter problemas. Por exemplo, você fala de um jabuti. Um jabuti, falando um carbonário, tá? Um jabuti piranga, tradicional, da carinha vermelhinha, das patinhas vermelhinhas. Ele é um animal onívoro. Ele come tudo. Né? Ele come tudo. Então, ele se alimenta de proteína e se alimenta de uma grande parte de matéria vegetal. Bem mais do que proteína. Bem mais do que proteína. Mas jabuti come tudo. Jabuti é um bicho que o que ele encontrar ele vai comer. É oportunista. Você consegue ver capacidade de caça no jabuti? Zero. Só se estiver caçando fica morto. Né? Então se ele encontrar, por exemplo, uma ave morta, ele vai comer. Um roedor morto, um fruto estragado, uma fruta fresca, um broto, um legume, qualquer coisa, folha ele vai comer. Isso, então no cativeiro a gente tem que tentar simular um pouco o que é o hábito natural. Você vai entupir o seu jabuti de carne moída, a maioria, ou de carne, ou de peixe, ou de ração proteica, eles precisam sim, só que você vai dar todo dia ração proteica, todo dia carne para o seu jabuti? Não. Por quê? Porque isso vai gerar problemas hepáticos, renais, problemas de casco, então a gente pode ter às vezes piramidismo, a gente fala muito do piramidismo, é deficiência de cálcio, mas ninguém lembra da proteína. Então a deficiência, o excesso ou a falta também vai gerar esse tipo de problema. Então a gente precisa primeiro saber que espécie que a gente está falando, para aí sim a gente ver o nível de proteína deles. Mas no geral, o excesso de proteína vai sim causar problemas. Sem dúvida, claro, com exceção dos animais que precisam. Todo excesso causa problema. Até um carnívoro que tem uma alimentação, que nem você falou, já, tipo... Sim, ele só come isso. Constante, tipo, vai gerar Passou do limite, passou do ideal, com certeza a gente vai ter problemas também. Beleza? Nona pergunta. Qual o melhor alojamento? Bom, qual que é o melhor alojamento? Eu entendo alojamento como um recinto. Sim. Tá? Então, qual é o melhor? É uma pergunta genérica. O melhor, vou responder também fácil. É aquilo que a espécie que você está pensando em pôr que atende às suas principais necessidades. Seja tamanho, umidade, temperatura, substrato, tronco, galho, árvore, toca, buraco, luz, tudo. Mas fica um pouco genérico por quê? Para qual espécie? O melhor, literalmente, é aquele que tem tudo que a espécie precisa. É uma espécie arborícola. Tem que ter árvore, tem que ter galho. Sim. Uma espécie terrestre. Você não precisa ter um terrário de 2 metros de altura. Uma toca no chão. Um bicho se enterra. Tem que ter local para ele se enterrar. Ele gosta de nadar. Tem que ter um lago para ele nadar. Ele gosta de 50 graus. Tem que ter um ponto de 50 graus. Então o melhor alojamento ou melhor recinto nada mais é que aquele recinto que atenda, que supra todas grande parte, ou de preferência todas, as necessidades para aquele indivíduo ter bem-estar. Temperatura, umidade, tamanho, tipo de substrato, vasilha de água, não tem galho, não tem toca, não tem buraco, não tem. Tudo que aquele indivíduo precisa. Indo um pouco mais a fundo, só que tipo, de uma maneira ainda um pouco superficial, porque não tem como aprofundar tanto, para serpente o ideal seriam terrários. Terrários. Eu gosto muito... A partir do momento que você tem um terrário,
você tem um ambiente controlado, você controla tudo. A partir do momento que você tem um ambiente externo, eu crio minha iguana no quintal, não é que você não possa, claro que pode, mas você vive aonde? Eu vivo em Caxias do Sul, 6 meses, eu nem sou de Caxias do Sul, não sei, mas é frio. Eu sei que faz frio, no inverno é frio. Quanto tempo de frio? 2 meses? 3, 4? Já não é ideal. Talvez não seja o ideal para um animal que vive tanto na Amazônia quanto na região Nordeste, né? No Cerrado. Então precisa ver que espécie que a gente está falando. Eu moro em Manaus, posso fazer um viveiro para minha iguana? Lógico, você está no coração do habitat de uma iguana. Né? É o ideal. É o ideal. Eu moro no Pantanal e tenho um recinto com um jacaré do Pantanal. Você está em casa, entendeu? Então, a vantagem do recinto fechado é o controle. Você consegue controlar tudo. Luz, temperatura, umidade, tudo. E aí, para uma serpente de preferência, eu moro na Amazônia, posso fazer um recinto externo para minha jiboia? Óbvio, você está em casa, você está no quintal. Faz um recinto externo, choveu, tá sol, fechou o tempo. Tá? Então é aquilo que a gente consegue simular o mais próximo da natureza. Beleza? E a 10ª pergunta é minha. Eu gostaria de colocar uma pergunta minha aqui no meio também. Eu queria saber a respeito da legalização dos répteis e do comércio de répteis aqui no Brasil. O que você acha e qual a sua opinião? Complicou, hein, Rafa? Beleza, fechou. Pergunta difícil, hein, Rafa? Aí você complica, né? Cara, é assim. Precisa ser feita, né? Precisa ser feita porque alguém tem que se fuder, né? Você vai pôr no vídeo isso? Alguém tem que se fuder? Vagão? Beleza, sobrou pra mim. O mercado de répteis, sinceramente, eu sou suspeito, tá? Eu acho que o mercado ele tem que ser aberto para todas as espécies, controladamente, desde que você tenha um controle, quais espécies vão ser permitidas, quem que realmente vai adquirir, onde que esses animais vão ser mantidos, as condições onde eles podem ser criados, exato, como eles podem ser vendidos. Tudo isso. Talvez seja uma pergunta para você fazer um vídeo só disso. Senão a gente vai ficar meia hora aqui falando e eu não tenho essa meia hora, porque o Rafa não deixou. Falou que eu sou rápido. Mas, por exemplo, é igual um cachorro. Cachorro pode vender? Pode. Aí o cara vai lá, compra o cachorro, dá trabalho, fica latindo no apartamento, ele pega, sai pra rua e solta. Um absurdo. Então, não é que essa pessoa não pode ter um réptil, ela não pode ter bicho, ela não pode ter animal, entendeu? Então, talvez uma pessoa esteja mais apta a ter um réptil, o outro a ter uma ave, o outro a ter um cão e o outro a ter um gato. Então, a gente realmente tem que, atendendo às necessidades daquele indivíduo, por que não pode ter? Sim. Por que o fulano não pode ter uma jiboia, mas ele pode ter um cavalo? E é muito melhor ser algo legalizado, algo liberado, porque a pessoa tenha informação do que ela comprar o animal de algum lugar que ela não saiba de onde veio e não tem alguém para dar um suporte. Essa é a nossa briga eterna, Rafa. Essa é uma briga, eu particularmente vejo isso pelo menos, estou com 31, quase 32, pelo menos uns 25 anos. Então, desde que eu me conheço por gente, eu vejo isso. Então, assim, pra gente não fugir muito do tema, o mercado de répteis hoje é um mercado liberado quando a gente fala de animais silvestres, que são os animais da nossa fauna, com determinadas espécies. Então, se quiser eu falo aqui, a gente tem jiboia, tá? Então, boa constrictor, boa constrictor amarari, boa constrictor ocidentalis. As epícrates, que são as jiboias arco-íris, Epicrates sencra, que agora, antiga sencra, virou espécie. Epicrates sencra, Epicrates crassus, Epicrates assisi, Epicrates alvarezi, Epicrates maurus, é o que a gente tem. Sencra, crassus, assisi, maurus e alvarezi. E higrófilos. Isso é o que a gente tem de Epicrates hoje. O que mais? Nada. Caninana é que não é. Caninana, é liberado, não tem mais criador. Hortulanos, coralos hortulanos. É liberado, só que não tem mais criador também. Já era. Aí o que mais tem? Teiu é liberado, não tem mais criador. Iguana é liberado, proibido no estado de São Paulo, também não tem mais criador. Mas tá abrindo um aí que eu tô sabendo. Olha a novidade. Tá abrindo um. Em breve vai ter. Mas a iguana, ela não é permitida à venda no estado de São Paulo. O comércio no estado de São Paulo não é permitido. Mas você pode comprar em outro estado. Se existir um criador, por exemplo, no Paraná, o exemplo, tá no Paraná. No Paraná, um criador de iguana.
Você estando em São Paulo, você pode comprar. Você compra, ele faz um transporte, um frete aéreo, tudo dentro da lei, você vai no aeroporto e retira. Tranquilo. Perfeito. Se faz sentido ou não, a gente pode discutir isso. É estranho. Porque senão Mas faz beleza. outro vício. E dentro dos textudinatas, ou textudinos, ou quelônios, a gente tem os astraquenes, né, o tigre d'água brasileiro, de orelha amarela, e o Phrynops, que são os cargos. Aí tem Phrynops hillari, tuberculatus, geoffroanus, que a gente também... E tem os jabutis também, que são e os jabutis, legalizados. o Chelonoides caramonario e o Chelonoides denticulata. Que é o pode... jabuti piranga e o jabuti tigre. Isso, mas a gente tem um pouquinho de dificuldade de encontrar, mas existe a possibilidade. Dentro de um mercado, talvez de 500 espécies, podem 10. Também não vou discutir se é legal ou não, mas é o que a gente tem hoje. Tá. Então, fato é, o que eu particularmente gosto de mostrar, é um mercado gigantesco, é um mercado que tem um potencial imenso. Sim. Isso é ótimo para o mercado nacional, para os animais de natureza, porque quer queira, quer não, você incentivando um mercado legal, O você ilegal diminui perde cada força. vez mais o tráfego. Com certeza. E é o que eu falo, infelizmente, o cara que quer ter, na maioria dos casos, vai ter. De qualquer jeito. Ah, não existe. Existe o meio legal? Existe. Ah, então eu quero comprar legalizado. Existe o meio legal? Não. Ah, mas eu quero ter, o que eu faço? Não compro, mas ele vai ter. Entendeu? Então, o ideal é realmente que haja um estímulo para o mercado legalizado, porque quer queira, quer não, e secundariamente o mercado ilegal vai diminuir, Sim, com que é o que a certeza. gente quer. A né? pessoa que compraria uma jiboia legal, ela vai deixar de comprar jiboia Exato. legal porque ela tem a jiboia legalizada. Isso, Né? isso. Então, Muita gente pensa assim, que é o ideal. Poxa, eu tenho a possibilidade, pô, compra. Tem muita gente que fala, ah, não dá pra eu ter legalizado, eu não vou ter. Acho ótimo, acho super legal. E outra, a Mas não é multa todo por mundo. ter um animal ilegal, às vezes É mais corre caro do que o bicho legal. do que o bicho Sim. legal, então não vale a pena. Então ter assim, isso. esses animais, a tendência é que os preços realmente caiam. Você tendo uma abertura de mais criadores, a tendência é que caiam mais ainda e fique muito mais viável. Sim. Né? Não pode banalizar. Ah, custa 10 reais. Não, aí porque não, infelizmente é as pessoas não valorizam. É. Né? Então a partir do momento que, em teoria, que o cara paga 2, 3 mil reais no animal, ele vai, infelizmente o cara valoriza por isso e não pelo bicho, que é o que Pelo deveria bicho ser feito. feito, sim. Né? Senão, eu como médico veterinário, se eu atender um animal de 5 reais, eu tô ferrado. Porque com a consulta o cara podia comprar 20. Sim. Né? Então, o ideal é que as pessoas valorizem o bicho. Sim, com Então, certeza. em relação ao mercado de répteis, é um mercado que cresce dia a dia, mundialmente falando, e o Brasil, é fato, o Brasil hoje o mercado é enorme. E tem potencial. Tem muito potencial, você gera emprego, muitos, você gera muita renda. Infelizmente, algumas instituições realmente perceberam isso e realmente estão buscando novas possibilidades, alternativas, Pra legalizar, leis, sim. isso, porque sabem que é um potencial quando a gente fala de silvestres em geral. Mas infelizmente o mercado de répteis hoje no Brasil ainda é um mercado banalizado. Né? Entende-se que é tudo ilegal, e não é. Né? Então é um mercado que existe sim legislação, é um mercado que cresce absurdamente, eu vejo pela clínica. Sim. O tanto de pessoas que procuram, ah, vocês vendem? Não, fulano de tal tem criador, comercializa no criatório tal. Então a gente vê que a busca é muito intensa, o interesse das pessoas é muito grande, até pela facilidade de manutenção. Não é pensar, ah, não tenho tempo, vou criar um réptil. Não, mas a gente sabe que Mas se você quer ter um réptil, você não precisa ter um cuidado tão grande Exato. quanto É um muito mais mamífero. simples. É muito Qualquer mais mamífero. simples. Então é um mercado com muito potencial. Eu espero que gradativamente comecem ou aumentem a percepção disso e as coisas melhorem. Não pode virar zona, mas que exista um controle nem para cá e nem para lá. Atingir um meio termo, que talvez seja mais difícil. Algo que seja bom tanto para as pessoas que querem ter esses animais em casa, quanto para os próprios animais. Rafael, algo que tem que ser bom para o consumidor, que tem que ser bom para o país e tem que ser bom para a fauna. O que é bom para a fauna? Parar de coletar animal e ter animal assim. E promover a conscientização do pessoal, né? Por isso que Aproximar, hoje faz mostrar, trabalho de educação ambiental, que são bichos que podem ser criados como pet, que são bichos que podem se tornar dóceis, que o cara realmente pode assistir a televisão dele se ele quiser com uma jiboia no pescoço, por que não? Ele pode assistir com o coelho no colo, com o cachorro no colo, com o gato no colo, e ele pode com a jiboia dele. Então, no fundo, o que eu prezo é bem-estar. Se o bicho está bem mantido, beleza. Ah, eu quero ter um camelo. Beleza, pode ter um camelo. Você tem um lugar para ter um camelo. Eu quero ter um hipopótamo. Você tem um lago gigante que ele afunde, que ele tenho. Então não tem seu hipopótamo.
né? Eu teria talvez 50 outros bichos menores, que divide espaço. O cara quer ter um hipopótamo, também pode ter. Então, em resumo, assim, é um mercado muito em ascensão, com muito potencial, mas infelizmente ainda muito banalizado. Mas está crescendo. Tá, amém. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Gostaria de agradecer por vocês terem assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. O Ale mandou bem aqui nas respostas. Vou deixar o contato do Facebook dele, o site da clínica, a página da clínica, todos os contatos disponíveis na descrição do vídeo. Precisando de qualquer coisa, é só encher o saco dele. Beleza. Beleza? E valeu, Ale, pela oportunidade. Galerinha, assistam, curtam, comentem, perguntem, compartilhem, enchem o saco do Rafa, aprendam e podem encher o meu saco também. Obrigado, valeu mesmo. Fui, fechou. Já era, Rafa, de boa. Legal, né, mano? Aí eu vou só filmar aqui esse negocinho legal aqui na sala do Ale. As fotinhas dele. Tá filmando, Rafa? Tá. Onde que foi isso aqui, Ale? Aonde? Qual? Da anta. Das 3 antas ali no meio? É, das 3 antas. Do zoológico de Itatiba, quando eu era ainda um simples estagiário. Tipo eu. Tipo você, Rafa, exatamente, cara. Deixa eu mostrar aqui as fotinhas. Legal, cara. É nóis. Legal, legal. Deixa eu mostrar o BCO aqui. Jeremias, Já tá assistindo o vídeo? assisti um vídeo aqui. Falou, galera!